De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos continuar no assunto de educação, conversando com agora os nossos convidados, que já estão aqui com a gente. O Nery Adami, ele é consultor educacional. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Também conosco o Crislan Viana, idealizador também, produtor da Expo Eduque. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os telespectadores. Um abraço aqui, meu amigo Augusto Benfica, vulgo Coringa, né, pela sua presença nos estúdios da Band. E eu peço que o Crislan inicie compartilhando com o nosso telespectador o que é esse evento Expo Eduque. A Expo Eduque ele é um congresso educacional, né, hoje o maior do Norte e Nordeste. E ele vem como um marco no nosso calendário aqui no Rio Grande do Norte. Ele não é aquele evento volante que circula em várias cidades, ele é algo da terra mesmo, né? Ele surgiu aqui o ano passado. Estamos na nossa segunda edição, esse ano trazendo um grande nome aí da educação, que é o professor historiador Leandro Carnal, né? E junto com ele mais 17 palestrantes também, numa programação bem robusta e tratando de um tema cada vez mais presente, né, dentro da sala de aula, que é a Educação 4.0, né? E o que é, professor Nery, Educação 4.0? Educação 4.0 é uma divisão de marco dos processos educacionais que se estendem desde a época da Revolução Industrial, por exemplo. E a escola... Estamos na quarta Revolução Industrial, Exato, né, que é da tecnologia aplicada à comunicação, à inovação, à internet, né? A internet das coisas. Internet das coisas, IoT, né? Inteligência artificial, né? Inteligência artificial também, né? Então, a Educação 4.0 vem para dividir o antes e o depois. Por quê? Porque os nossos jovens, hoje a gente percebe que uma geração de 3, 5 anos de diferença já tem um comportamento, uma atitude que é muito diferente da geração anterior. Por mais que nós não estejamos falando de 10, 12, 15 anos, quando aconteciam essas mudanças. E a escola ela precisa também se atualizar dentro dessa perspectiva. Então nós temos hoje jovens com uma cabeça, não existe mais a integração com a tecnologia, por exemplo, a tecnologia faz parte do dia a dia deles. Eles não veem a revolução tecnológica nas escolas, não, eles nasceram já dentro da tecnologia. Não existe um sem tecnologia, um antes da tecnologia. E a escola não está preparada para isso. Poucas escolas nós vemos com uma capacidade de falar uma mesma linguagem com esses jovens. E aí eu pergunto ao Crislan, nós podemos dizer que os alunos estão preparados, mesmo sabendo usar muito bem essas tecnologias, para aprenderem através delas, ao invés de cada vez mais se desconcentrarem das atividades, terem a sua atenção dispersa? Olha, eles estão dentro de um ambiente de muitas estimulações, né? Então, a tecnologia, sem a mediação, eu acho que ele não consegue chegar, se transformar numa ferramenta de aprendizado, né? E como é que você pode fazer com que, por exemplo, o WhatsApp, o telefone em sala de aula, que hoje é uma polêmica, tem escola que permite, escola que não permite, tem professor que aceita e professor que não aceita o aluno com o WhatsApp dentro de sala de aula. Então, de que maneira a presença do telefone, do WhatsApp, rede de mídia social dentro de sala de aula, ela pode ajudar ao invés de atrapalhar o ensino? Uma coisa que eu sempre digo é que tecnologia não é pedagogia, né? Então, usa a tecnologia dentro de sala de aula, ela tem que ter um mediador, e nesse caso o professor. Então, cabe ao professor buscar essa atualização para envolver na sua prática o uso da tecnologia, né? Tornar a sua aula tecnológica, vamos dizer assim, né? Então, fazendo com que no seu planejamento do dia ele faça o uso dessa pesquisa na internet, o uso de algum aplicativo no celular do aluno, né? Tornando aquilo atrativo, né? Que seja algo natural do ambiente da sala, não algo proibido ou algo que não vai se encaixar. Como pedagogo que atua em consultoria nessa área educacional, na sua opinião, o professor deve se utilizar dos celulares junto aos alunos dentro de sala de aula ou não? Sim, desde que tenha um fim pedagógico, né? É a opinião também do Nery? Sim, eu acho que você tem que ter isso inserido e muito claro dentro do próprio planejamento. A educação hoje, ela se transforma num serviço que muitas vezes nós não perguntamos para o cliente, que é o aluno, como é que está esse serviço? Então, eu acho que a educação ela precisa se transformar de um serviço para uma experiência.
E aí, quando se torna uma experiência, o processo pedagógico, o processo de aprendizagem, ele vai fluir muito mais. Então, a ideia do celular em sala de aula é um instrumento incrível. Eu sou professor do nível superior e, vez por outra, eu paro a aula e digo, gente, vamos lá, pega o celular aí, vamos pesquisar sobre o indicador da educação, vamos pesquisar isso. E quando o aluno, durante a sua aula, por exemplo, está com o telefone ali e não solta, não está prestando atenção. Eu ouvi um depoimento de um professor bastante conhecido e querido, já há muito tempo aqui na nossa cidade, ele dizendo que se viu chocado com a seguinte situação, que é diferente comparado a tempos anteriores. Antes o professor às vezes interrompia a aula, porque naturalmente um aluno puxava assunto com o outro, estava conversando com o outro. E hoje em dia ele às vezes percebe um silêncio enorme na sala de aula, mas os alunos não estão conversando nem com o vizinho, é ali no telefone, no WhatsApp. Então nem está na sala de aula, nem está conversando com o vizinho, ele está fora dali. Duas coisas. O primeiro ponto é que o cérebro que mais deve pensar na sala de aula deve ser o cérebro dos alunos, não dos professores. Então, muitas vezes, o professor é quem está mais articulando as ideias e ele deveria, por exemplo, trabalhar como um mediador desse processo, muito mais do que como um detentor de um saber absoluto. O segundo ponto é que, talvez, hoje, brigar contra o celular, lógico, é muito mais prazeroso, por exemplo, eu estar numa mídia social do que respondendo, compartilhando, assistindo um vídeo, não sei, do que, por exemplo, estar numa aula de matemática. Matemática até que ainda vai, agora a física, pelo amor de Deus. Então, eu tenho que pensar de que formas eu posso transformar a minha aula numa coisa atrativa. Eu digo que só tem uma coisa que nós poderíamos competir com o celular. Se de repente eu inventasse uma fórmula de mágica, que eu dissesse, olha, larga o celular e eu vou explicar a forma da felicidade, você nunca mais vai ficar triste, talvez ele parasse o celular. Tirando isso é difícil. Existe, Crislan, alguma diferença de aprendizado do aluno que nasceu fora do período da convivência com as tecnologias, mesmo hoje está se adaptando, mas tem aquele aluno que passou por uma transição, algumas gerações passam pela transição nessa convivência mais próxima com a tecnologia. E eu pergunto, quem já nasceu convivendo desde criança, de bebê, com o telefone, com o tablet na mão, com tudo isso, tem hoje alguma vantagem no aprendizado? Total, né? Principalmente nessa área tecnológica. A gente chama os nativos digitais, né? Essa geração que veio aí de 2000 para cá, ela é uma geração que nasceu com o celular na mão, vamos dizer. Mesmo as pesquisas apontando também que até os 2 anos esse uso da tecnologia para a criança não é recomendado, né? Mas essa criança, ela tem um estímulo muito maior do que outras gerações tinham nessa parte da tecnologia. Então, hoje, se eu ou você for aprender a mexer num celular de última geração aqui, nós vamos ter bem mais dificuldade do que uma criança de 10 anos, se pegar o celular, ela vai desbloquear e configurar todo e entregar na nossa mão. O importante sem nem é ler o você manual. pegar esse excelente instrumento e fazer com que ele ajude ao invés de lhe atrapalhar. Isso. Porque tem milhares de coisas que servem apenas para distrair a atenção das pessoas. E quem não sabe se utilizar se prejudica. Quem sabe utilizar se dá muito bem. E aí eu lhe pergunto o seguinte, dentro desse evento que é a Expo Edu, que vocês estão organizando e vão estar participando também, já vamos trazer detalhes dos principais palestrantes, data, hora, local e como se inscrever, mas eu gostaria que você falasse sobre o seguinte, um dos assuntos que vai ser tratado no Expo Edu, que é a questão da educação 4.0, ou seja, as novas tecnologias aplicadas à educação. Isso. E falando na Revolução 4.0, ou na Quarta Revolução Industrial, eu me lembro de um livro do Fórum Econômico Mundial, que é a Quarta Revolução Industrial, e tem um outro que se chama Aplicando a Quarta Revolução Industrial. Nesses livros, eles já mostram e fazem projeções de que as pessoas que estarão entrando na sala de aula hoje, daqui a 15 anos, por exemplo, 20 anos, estarão estudando, estarão trabalhando em profissões que hoje nem existem ainda. E que daqui a cerca de 10 anos, por exemplo, nós teremos o sumiço, o fim de aproximadamente, de aproximadamente 60% das profissões que existem hoje. Aí eu pergunto, como aliar essa revolução tecnológica, essa quarta revolução industrial, ao ensino e à educação de uma maneira eficiente, né? Que não se perca a qualidade. Crislan. Olha só, Robson, há uma grande questão aí, essas novas profissões, as escolas precisam abrir um pouco os olhos com esse uso da tecnologia para o que vem por aí, né? Hoje você tem aulas que os alunos gravam vídeos e publicam no YouTube,
né, como uma apresentação desse trabalho. Se você perguntar um jovem desse o que é que ele quer seguir como profissão, ele vai dizer que quer ser youtuber, né, ele quer ser influenciador. Então, é uma das profissões que mais se fala hoje, né, e que o pessoal está ganhando muito dinheiro. Ou desenvolvedor de games, né, ou até mesmo profissionalizando essa parte de games também, que era algo que não se via antes, né? E eles estão... Nery, interrompendo assim, Nery, fazendo um gancho com o que você disse, eu me recordo já, Nery, de uma situação onde algumas pessoas tentam, inclusive, repensar a sua profissão. Como é que seria no futuro próximo o exercício da medicina com essas tecnologias, o trabalho do professor com essas tecnologias, o trabalho de, digamos assim, um odontólogo ou pessoas de outras áreas dentro das novas tecnologias? O futuro ainda é incerto dentro das profissões. Como bem você disse, a grande parte das profissões irão se transformar. Eu acho que o papel do professor nesse sentido é preparar o aluno para sair de uma passividade cognitiva, uma passividade de aprendizagem, e ele passar agora a ter uma maior responsabilidade por esse processo. Por exemplo, hoje se fala muito de futuro da educação, a gamificação é um dos pontos chaves para esse futuro, né? Quando se fala de profissões do futuro, o professor está trabalhando com esses alunos, do qual ele não vai saber. Há 15 anos atrás não existia youtubers, não existiam influenciadores de mídias digitais, e hoje nós temos pessoas de sucesso ganhando muito dinheiro, se realizando dentro dessas profissões. Exato. Então acho que não tem uma receita, principalmente por uma coisa que eu acho que nós já estamos no passado. Pensando no futuro, nós ainda estamos no passado. Para finalizar, eu peço ao Crislan que possa compartilhar com os nossos telespectadores data, hora e local do evento, como fazer para se inscrever. E a gente detalha na sequência os principais palestrantes. Pronto, a Expo Edu ela vai acontecer nos dias 12 e 13 de julho, né, no Hotel Praia Mar. Então, para se inscrever é só entrar no nosso site www.expoeduc.com.br. Acessa lá nós vamos ter toda a programação, vamos ter todos os valores, como se faz para se inscrever e os horários também, está tudo no nosso site. Professor Nery, nós teremos a presença de Leandro Carnal, dentre outros palestrantes também, né? Isso, exato. O Leandro Carnal é um ícone, né, que tem repensado a educação, mas nós teremos também a Thelma Pantano, que é uma colega neurocientista, nós fazemos alguns trabalhos juntos, e vai também trazer a contribuição da neurociência dentro desse novo processo de entender essa nova escola. E quem mais? Tem mais dois personagens ali na telinha, o Max, né? Também, que é um grande escritor também, que vem de Porto Alegre, e o Sandro Bonais, que é CEO, né, da empresa Conexa Educação, que está totalmente ligado a essa parte tecnológica e vem falar um pouco desse mercado também, desse mercado educacional com a tecnologia. Né? Ok, entrevista boa, passa rápido, nosso tempo chegou ao fim e recebam um kit de produtos Lucena para vocês aproveitarem com seus amigos e familiares. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.